Olá, meus irmãos, graça e paz. Alô, tem alguém comigo aí? Já chegaram? Graça e paz, sejam todos bem-vindos. Vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Maravilha, excelente tarde a todos vocês, amados. Já desejando aqui um maravilhoso final de semana para todos vocês, debaixo da graça e do amor do nosso Deus, tá bom? Quem vem comigo crescer junto na graça e no conhecimento? Vamos exercitar a mente de Cristo? Vamos falar de coisas espirituais? Vamos desenvolver a nossa fé mediante ao Evangelho do Cristo ressuscitado. Você que está assistindo aqui o canal pela primeira vez, você está aqui neste canal, tá bom? Elson Jesus /MGV. Você que está assistindo pela primeira vez, se não é inscrito, se inscreva aí e ative o sininho para receber as notificações, tá bom? Nas opções todas ali, que toda vez que a gente postar aqui, vocês estarão recebendo aí as notificações. Glória a Deus! Obrigado a vocês que já entraram aí comentando, deixando o teu like. Então hoje, amado, nós vamos... O áudio tá legal aí? Eu sempre estou acostumando perguntar aqui, né? Virou um hábito. Porque eu não me ouço, né? Então, esse é o tema, queridos. Todas as coisas convergem nele. Todas as coisas convergem nele. Todas as coisas... o sentido, né, de convergir, congregar, todas as coisas apontam para uma mesma direção, todas as coisas são atraídas para ele, como se ele fosse vou usar aqui uma tipologia de um imã, né, que atrai com a sua energia, por assim dizer. Então, todas as coisas no reino de Cristo, todas as coisas, toda a criatura, toda a criação, tudo converge, tudo congrega em Cristo, tudo está nele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, porque ele é o Criador de todas as coisas. Então todas as coisas estão ligadas, apontadas, estão voltadas para ele. Eu fico imaginando algumas pessoas que dizem assim, pelo fato de talvez você que está me acompanhando aqui pela primeira vez, você dizer assim, irmão, eu não faço parte de uma denominação religiosa, seja católica, seja evangélica, ou qualquer outro segmento religioso. Irmão, eu não faço parte de um segmento religioso, tá? Eu tenho a fé em Deus, eu tenho uma fé em Cristo, mas eu não sigo nenhum tipo de religião na prática. Haja vista, quando você pergunta para uma pessoa qual a sua religião, geralmente as pessoas nem frequentam, não fazem parte, nem conhecem o fundamento católico, mas por tradição de seus pais, por hábito, por um jargão que já se tornou, elas dizem assim, eu sou católico romano, mas nem sabe o que significa. Só fala por falar, porque não são evangélicos, então eles dizem que são católicos. Enfim. Então, queridos, quando nós vemos uma pessoa que não faz parte de um sistema religioso, propriamente dito, quando não faz parte de uma igreja evangélica, ou já fez parte, não faz mais, aí o líder religioso, geralmente eles dizem assim, está desviado, ó. Ele não congrega mais, ele é um desviado, ele é um desigrejado. Nós batemos sempre aqui que Deus não está em um templo feito por mão de homens. Deus não precisa de que as pessoas estejam reunidas nas chamadas igrejas para ali naquele ambiente Deus agir como pai. Deus é pai independente de onde você esteja. Filho é filho. A minha filha acabou de sair com minha esposa. Ela vai deixar de ser minha filha porque não está aqui congregando, reunida aqui comigo e com você? Não, você está aí fora, do outro lado. Você está reunido comigo, você está congregando comigo, ou seja, nós estamos compartilhando o mesmo assunto, a mesma ideia,
Nós estamos nos comunicando, nós estamos tendo aqui uma relação, uma comunhão. Então, assim, a nossa comunhão em Cristo não é fundamentada em uma reunião física. Por quê? Porque pode sim, nós temos as nossas reuniões aqui com os nossos irmãos, e é muito bom, glória a Deus. Mas não é necessariamente dizer que você congrega, porque se você se reúne com o pastor, com a igreja X, com aquela igreja Y, naquela denominação, não. Nós entendemos que todas as coisas, e é disso que eu vou falar, quero que vocês prestem muita atenção. Diga-se de passagem, o pessoal que já está há mais tempo nos ouvindo já sabe, já conhece. Todas as coisas congrega nele, congrega em Cristo. Todas as coisas convergiram, já convergiram. Já se voltaram para ele. Todas as coisas já estão unidas nele. Todas as coisas já se formaram nele. Então, queridos, quando alguém diz você é um desigrejado porque você não vai a uma instituição religiosa, você pode usar esta palavra que nós vamos usar aqui, mostrando o que é ou o sentido de congregar. Quando o apóstolo, nós acreditamos que foi Paulo, quando ele diz na carta aos Hebreus que isso o sistema religioso gosta de usar fora do contexto. Hebreus capítulo 10, versículo 25, diz assim: não deixai-vos a vossa congregação como é costume de alguns. Ou não deixai-vos de congregar, que é o mais correto, como é costume de alguns. Eles pegam aquilo ali e aplicam a uma instituição religiosa. Olha aí, ó, não deixe de vir para a igreja, como é costume de alguns. Não, não é daquilo que o apóstolo estava falando. Não deixar de congregar, como é costume de alguns, e o texto lá vai continuar, ainda mais agora, que está chegando o fim dos tempos, quer dizer, iria acontecer eventos ali, o juízo em 70 descer, as profecias, a escatologia consumada, né, tudo aquilo, todo aquele evento que estava por ocorrer. Paulo estava chamando a responsabilidade dos hebreus a estarem congregados, ligados, sabe? Buscando, se envolvendo, se relacionando com o reino, porque ia acontecer eventos ali que eles tinham que estar fundamentados, firmados, e congregar ali não é estar reunido fazendo qualquer coisa, era estarem participando, era estarem, sabe, se envolvendo e se relacionando, para que naquele momento de tribulação, de perseguição que houve, que estava próximo àquela geração acontecer, eles estivessem firmados, estivessem alicerçados. Eu não posso pegar aqueles trazer para os nossos dias e, olha, irmão, você que nunca mais vai congregar, você que nunca mais apareceu aos domingos na igreja, você que nunca mais foi lá para o pastor orar por você, você deixou de congregar. Olhe, cuidado, a Bíblia diz: não deixai-vos de congregar, como é costume de alguns. Então você deixou de congregar, então você é um desviado, você é um herege, você é um desigrejado. Não podemos usar esse contexto. Não deixar de congregar ali também é não deixar o ensinamento do Cristo ressuscitado, visto que os hebreus, eles estavam cocheando entre dois pensamentos. O apóstolo Paulo estava chamando a atenção deles que o sacerdote de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, era um sacerdócio perpétuo, eterno, mas eles estavam voltando às práticas do judaísmo, né? Eles estavam ali praticando ainda alguns rudimentos, algumas obras oriundas da lei de Moisés, e visto que o templo naquele contexto ainda estava de pé, ainda havia as práticas dos dízimos, ainda havia as lavagens, as doutrinas dos batismos, como o apóstolo fala, Hebreus capítulo 6, versículo 1, as imposições das mãos, sabe? Aquela cultura sacerdotal humana, religiosa, ainda imperava. Então Paulo disse: vocês não podem deixar de congregar em Cristo, de estarem sendo alimentados em Cristo, por sua palavra revelada, e estarem retrocedendo. E ali retroceder a perder a salvação aqui, ó, da mente, da alma. Por isso que o apóstolo fala, Hebreus 10, capítulo 36 em diante: porque um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Todavia o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus perdeu o prazer, e o recuar ali era retroceder para a lei, era retroceder às práticas fracas e pobres do judaísmo. Então Paulo estava ali tentando, né,
levar aquele povo a uma conscientização de quem era Cristo, o que era a mensagem consumada e realizada no Calvário. Quem entende? Quem recebe? Então esse era o sentido de não deixar de congregar dentro daquele contexto. Nós, no nosso contexto, o que é que eu posso dizer por não deixar de congregar? Irmãos, não deixe de receber o alimento sólido, não deixe de congregar em torno deste evangelho, não deixe de se relacionar com o evangelho da graça, para que vocês não venham perder, sabe, essa bênção que é esta palavra revelada no nosso espírito, para que vocês não venham negligenciar tamanha graça que Deus, manifestou em nossas vidas, nos libertando de todo um sistema legalista, religioso, onde nós tínhamos que dar dízimo, tínhamos que batizar em águas, tínhamos que comer pão e chamar de comunhão de Cristo, que nada mais era do que fragmentos do judaísmo, onde nós estávamos sendo totalmente enganados. Então vamos ao assunto, para não estender muito. Todas as coisas convergem nele. Vamos lá. Acompanhe aqui comigo no monitor. Eu vou ler daqui, que fica de frente, fica melhor. Vamos lá. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Olha, descobrindo-nos. Vamos quebrar aqui alguns sofismas da religião. A religião, principalmente os nossos irmãos pentecostais, eles gostam muito de usar esse jargão. Deus de mistério, Alamassúria. Terra de cantunébias. Deus não é Deus de mistério. É de mistério para aqueles que estão vivendo as mentiras da religião. É de mistério para aqueles que estão envolvidos com as chamadas línguas dos anjos, porque não entenderam que línguas estranhas na Bíblia era a capacidade de falar em outro idioma sem nunca ter estudado o mesmo. O que o Evangelho vem nos trazer, o que o Evangelho propõe, é uma revelação e uma renovação do nosso entendimento, mediante o conhecimento do mistério que esteve oculto. Aquilo que nós não compreendíamos, aquilo que os judeus não entendiam, aquilo que os profetas profetizaram, aquilo que convergia em Cristo, aquilo que apontava para o Messias, aquilo que apontava para o ungido, aquilo que apontava para o Senhor, que eles não compreendiam, que estava ainda em mistério. Paulo disse, Efésios 1:9, descobrindo no mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo. Foi da sua própria vontade manifestar aquilo que estava oculto, aquilo que estava escondido, aquilo que os homens não sabiam, que os homens não conheciam. Porque Deus quer que a sua igreja tenha conhecimento, que o seu povo entenda. Ele já dizia por boca do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, o meu povo é destruído por falta do conhecimento. O próprio Jesus de Nazaré disse em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele já dizia para os fariseus, errais não conhecendo as Escrituras e nela o poder de Deus. Mas o Evangelho manifesta a vontade de Deus. O Evangelho manifesta o caráter de Deus. O Evangelho, ele promove conhecimento para os filhos de Deus, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, o que propusera em si mesmo. Olha lá. 10, Efésios, capítulo 1, versículo 10. De tornar a congregar em Cristo. Congregar, convergir, retornar, voltar, centralizar, tudo nele. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Tudo está congregado, tudo está voltado, tudo se converge ou se convergeu em Cristo Jesus. Tudo retornou para Cristo. Ele é tudo em todos. Você entende esta palavra, irmão? Você compreende isso? Que nada está separado dele, que nada está
solto, sem um propósito, que nada está fora do seu devido lugar, que nada está... Não, tudo está lá. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Quando Jesus de Nazaré ele orava e os discípulos chegaram ali e disseram: por que o Senhor não nos ensina a orar? E ele dizia: quando vocês orarem, era um modelo, tá? Não é pra gente fazer esse tipo de oração hoje. Aquilo ali era um exemplo, um modelo, um ponto de partida que ele estava se referindo. Quando vocês orarem, vocês dizem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Em Cristo, depois da morte e ressurreição, isso já é uma realidade. Todas as coisas já congregaram em Cristo. Então eu não preciso dizer Pai nosso ou Pai meu que está no céu. Porque esse mesmo Deus que habita nos céus dos céus, esse mesmo Deus que se assenta no trono de glória, esse é o mesmo Deus que Espírito habita em mim e habita em você. Porque a palavra diz que nós somos templo e moradas do seu Espírito. Então, eu não vou dizer, meu Pai que está no céu, ele já está em mim. Porque todas as coisas já congregam em Cristo, todas as coisas já se tornaram, já se voltaram em Cristo. É por isso que Paulo, falando aos Coríntios, ele diz que aquele que se uniu ao Senhor se tornou um só Espírito com o Senhor. Nós estamos ligados pelo Espírito ao Pai. Nós estamos ligados uns aos outros aqui, não é por um pedaço de pão, não é pelo dízimo, não é pela campanha, não é Não, nós estamos ligados pelo Espírito do Pai. Amém, amados? De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Olha lá, 11. Nele, é nele. Não é na religião, não é na instituição, não é no homem, não. Nele. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinado, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, segundo o conselho da sua própria vontade. Ele não se aconselha com ninguém. Jesus não pede a opinião do pastor. Porque você que aceitou Jesus hoje, eu vou orar ao Pai para ele escrever o teu nome no livro da vida. Isso é uma falácia religiosa. Isso é um sofisma, isso é um engano. Senhor, escreve aqui o nome do meu irmão Joaquim no livro da vida, Senhor. Porque, Senhor, ele neste momento, aqui agora, aqui, Senhor, tem alguém aí na live aceitando Jesus? Aqui, Senhor, agora, aqui a irmã Maria deu risada aqui. Ó. Senhor, ela está aceitando o Senhor como seu Salvador. Então escreve o nome dessa irmã no livro da vida. Agora, Jesus, fique ligado. Porque se essa irmã deixar de dar o dízimo, se essa irmã deixar de vir para a igreja aos domingos, o Senhor vai tirar o nome dela do livro da vida. E se ela não se reconciliar novamente, para eu pedir de novo para que o Senhor reescreva, ela vai ficar na perdição. É isso que eles pensam. Não, mano. Todas as coisas já congregaram em Cristo e nós estamos nele. Não existe perder salvação eterna, porque o que é eterno não é até amanhã. O que é eterno é lógica, não é até domingo que vem. O que é eterno, é para sempre. Salvação eterna nós temos e somos em Cristo Jesus. Nele digo, em quem também fomos feita herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Olha lá. Amém. Vamos lá. Efésios capítulo 1, versículo 21. Acompanha aqui comigo. Acima de todo principado e poder, e potestade e domínio, e todo nome que se nomeia, não só neste século, no século de Paulo, mas também no vindouro, no século futuro, nos séculos futuros. Observe, amado, que quando Paulo estava falando ali no seu contexto do fim dos tempos, o fim daquele aion, né, daquele século, o fim daquela geração que Jesus profetizou, até hoje, eles dizem que ainda vai acontecer, né? Até hoje eles dizem que é para um futuro bem distante. Não, mas dá lá.
Paulo, naquele século, ele já falava essas coisas e ele disse assim, ó, acima de todo principado e poder, potestade e domínio de todo nome que se nomeia, não só neste século, no século que Paulo estava vivendo, mas também no vindouro, ou seja, nós estamos aqui no século 21, falando uma palavra de que ele está acima de todo poder, principado, potestade e domínio. No século de Paulo, 21 séculos se passaram e nós estamos falando aqui que ele continua e continuará eternamente, e aqueles irmãos futuramente irão ler esta palavra e dizer, ele permanece desde quando Paulo declarou, desde quando o irmão Elcio declarou, desde quando o irmão da graça aí continuaram a declarar futuramente, ele permanece, ele está acima de todo principado, e principado aqui não tem nada a ver com demônios, com espírito, nada a ver. Vem de príncipe, né? De senhorio, de poder, de potestade e de domínio. Ele está acima de qualquer domínio, seja político, seja religioso, o que você pensar, ele está acima de todo poder, de toda potestade. Diga-se de passagem, Paulo falou aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo 10, diz que nós estamos perfeitos, porque nós estamos congregados, nós estamos convergidos, voltados para Ele, nós estamos perfeitos nele, que é o cabeça de todo principado e toda potestade. Ele é o cabeça de todo poder e de toda potestade, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Efésios capítulo 1, 22 e 23. Acompanhe comigo. Olha aí. E sujeitou todas as coisas... Algumas coisas? Não. Sujeitou todas as coisas. E sujeitou todas as coisas a seus pés. E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Ele é o cabeça, ele é o líder, ele é o nome, ele é o Senhor, ele é o governo deste reino, ele é quem governa a igreja, ele é quem alimenta a igreja, ele é quem sustenta a igreja, ele é quem lava pela palavra, ele é quem já santificou mediante o lavar regenerador do Espírito Santo. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo. O que é o corpo? É o pão da padaria partido no domingo de ceia, como eles dizem? Não. O corpo é a igreja. Olha lá. Constituiu como cabeça da igreja, vírgula, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Ele cumpre tudo em todos, porque todas as coisas convergiram nele, voltaram para ele. Tem mais? Filipenses capítulo 3, versículo 21. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. E isso já aconteceu, tá, amado? Porque isso aqui no tempo de Paulo era uma profecia. Porque Paulo estava vivendo aqui antes do juízo. Paulo estava vivendo aqui antes daquele julgamento que ocorreu. Então, o que Paulo estava profetizando aqui é que o corpo abatido, o corpo aqui não é um corpo físico, tá bom? É o corpo religioso, é o corpo pactual. Era aquelas pessoas que estavam debaixo daquele ministério de condenação e morte, vivendo em pecado, vivendo debaixo da transgressão da lei. Aqueles que procuravam se justificar pelas obras e não obtinham o resultado. Por isso que Paulo sempre falava que ninguém seria justificado pelas obras da lei. Paulo sempre falava que obra nenhuma iria promover salvação, produzir salvação, e por isso ele se tornou maldito no madeiro. Ele levou o pecado, como estava profetizado em Isaías. Então,
esse corpo abatido que Paulo se refere era o estado, né, de consciência, digamos assim, de espírito ou espiritual que aqueles irmãos estavam vivendo. Porque embora eles se esforçassem lá dentro do judaísmo para guardar o sábado, para não comer carne de porco, e subia no monte, e descia do monte, e sacrificava, e dízimo, e vai, e volta, mesmo eles praticando toda aquela liturgia e as lavagens, as oblações, os batismos, as consagrações e circuncisão, tudo aquilo que eles faziam, que eles praticavam, nunca trazia uma consciência de perfeição. Pelo contrário, a lei, ela dava força ao pecado. E quando eles olhavam para a lei, tá? Que não era apenas o 10 mandamentos, como alguns interpretam, as 613 ordenanças de Moisés, quando eles olhavam para a lei, eles se viam como uma pessoa suja diante de um espelho. Eles se viam em dívida, se viam em falta com Deus. Por isso que Jesus de Nazaré, ele assumiu um corpo de pecado, nascido sob a lei, nascido sob o pecado. Não que ele pecou, mas ele nasceu sob o pecado, porque ele nasceu debaixo de um pacto de condenação e morte. Ele nasceu debaixo da lei, como Paulo explica para a igreja da Galácia. Então, queridos, Paulo estava profetizando aqui nessa fala que transformará, apontando para o futuro próximo dele, o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Irmão, mas isso aqui também dá margem para eu entender que o meu corpo em Cristo já está glorificado. Também, é claro, porque hoje a ninguém nós olhamos segundo mais o ponto de vista humano, carnal. Nós somos espíritos que já estamos aperfeiçoados no Senhor. Aqueles foram aperfeiçoados. Nós nascemos já aperfeiçoados, totalmente perfeitos em Cristo Jesus. Então, o nosso corpo também, e aqui não é corpo físico de carne, é uma consciência espiritual, o nosso homem interior, a nossa verdadeira identidade, ela já está totalmente glorificada no Senhor, porque ela já foi arrebatadas para o Senhor, elas já foram ressuscitadas. O paz, o arrebatamento do nosso estado de espírito, da calamidade, da decadência espiritual do homem, já foi regenerada na pessoa de Cristo. Então nós já estamos nele, totalmente congregados. Por isso que não há condenação, estamos livres, sem temor do mal. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem a peste, nem a fome, nem os principados, nem as potestades. Nada, nem os anjos, nada, nem o passado, nem o presente, nem o futuro, nada, nem o pastor presidente, nem a igreja que você saiu, nem a instituição que te enganou. Nada pode te condenar diante de Deus, porque você está congregado, unido naquele que é o cabeça de todo principado e potestade. Que a tua consciência esteja tranquila no Pai. Que a nossa reunião, a nossa comunhão em graça, aqueles que se reúnem conosco fisicamente, aqueles que estão aqui através do canal no YouTube, a nossa comunhão está além de um ajuntamento de pessoas. A nossa comunhão em Cristo está além de um agrupamento de pessoas, de uma congregação, de uma reunião de pessoas. É muito legal, é muito gratificante. Eu amo, eu gosto e muitos irmãos em graça sentem falta disso. Outros não têm muito interesse, mas nós respeitamos o ponto de vista de cada um. Eu gosto de me relacionar com pessoas, estar com pessoas, principalmente que falam a mesma linguagem, que estamos ali reunidos e assistindo uns aos outros, olhando a necessidade um do outro, estando ali percebendo a carência e estando de alguma forma contribuindo para fortalecer um ao outro, porque se eu te fortaleço com a mensagem, se eu sou um instrumento para levantar alguém que está desanimado e através da minha vida essa palavra vai impactar alguém, você também que tem essa comunhão comigo, você também me incentiva, você me fortalece, porque quando você diz aí, irmão, cadê a mensagem de ontem, o irmão não pregou, eu esperei, tal e tal, isso me incentiva, isso me leva mais a buscar um pouco de conhecimento, a estar meditando, a estar estudando, a estar preparando, a estar me organizando, porque isso também, sabe, me edifica.
edifica. Então, a edificação é mútua, o amor é recíproco, é verdadeiro, e é assim que nós crescemos juntos. Isto é a comunhão, né? Não apenas no sentido literal da coisa fisicamente, mas em todos os aspectos. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Tem mais? Tem. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, olha lá. O qual nos tirou da potestade, do poder das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então, primeiramente, vamos devagar. O qual nos tirou da potestade das trevas. Primeiro que Paulo está se incluindo, porque Paulo viveu a transição, tá, amados? Então, assim, eu e você, nós não estávamos vivendo debaixo da potestade das trevas, porque quando Paulo se refere às trevas, Paulo está se referindo à escuridão, obviamente, à ignorância, ao pacto de condenação e morte, ou seja, a lei de Moisés, que eles não viam. Então, Jesus, ele manifestou o conhecimento da sua vontade. E quando ele manifesta, ele tirou aquele povo que cria nele, que acreditava na sua mensagem. Ele resgatou aquele povo que estava na condição de treva, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então, o que era a remissão dos pecados aqui? Era aquilo que João Batista disse: esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o pecado aqui nós sabemos que era a transgressão da lei. Quando Jesus cumpriu a lei, ele rasgou o escrito de dívida. Paulo diz, Colossenses 2,14, ele rasgou o escrito de dívida que havia contra nós, dizendo Paulo, para o seu público, para aquele povo que viveu a transição da lei para a graça. Ele rasgou o escrito de dívida cravando na cruz. Então, ao rasgar o escrito de dívida, que era a lei, que consistia em ordenanças e mandamentos, ele transportou aqueles que estavam no império das trevas, no poder das trevas, para o reino do Filho do seu amor, em quem temos, eles, a redenção. Eles obtiveram a redenção pelo sangue de Jesus de Nazaré, a saber, a remissão daqueles pecados. Para os que estão vivendo debaixo do pacto eterno, nós não estávamos debaixo da lei, que era o ministério de condenação e morte. Então nós não participamos deste contexto aqui. É claro que isso aqui nos influenciou no sentido de o sangue ter perdoado a transgressão daqueles pecadores e nos aproximado de Deus. Então, aqueles que estavam longe, separados das alianças, nós gentios, não judeus, porque eu sempre gosto de bater nisso, porque hoje diante de Deus não existe judeu, grego, servo, livre, não. Todos nós somos iguais perante o Pai. Mas dentro do contexto bíblico, os gentios que estavam separados das alianças, pelo sangue de Cristo, que remiu o pecado dos judeus que estavam debaixo da lei, aproximou aqueles que não eram judeus. Então hoje, Paulo disse assim, nem a circuncisão, lei, nem a incircuncisão, mensagem para os gentios, tem virtude alguma, porque o que importa, na verdade, é ser uma nova criatura e também a fé que opera pelo amor. A mensagem da graça de Deus, uma coisa que eu quero deixar bem claro, que algumas pessoas, vocês querem dizer que só vocês conhecem a verdade, porque vocês sempre praticaram. Sim, amado, eu já batizei nas águas, eu já dei dízimo, eu já subi monte, eu já fiz jejum, tudo isso que vocês pensarem aí, religiosamente falando, eu já fiz. Então algumas pessoas do sistema, eles querem nos pegar nessas coisas. Você fez isso, fez aquilo, agora você está dizendo que não faz mais porque você agora conheceu a verdade. Que verdade é essa que vocês conheceram? A verdade que nós conhecemos é que tudo que era para os judeus não se aplicava a nós que não somos judeus. A verdade é que hoje nós conhecemos que em Cristo nós já estamos congregados perfeitos e aperfeiçoados em amor.
A verdade que antes nós não conhecíamos é que nós achávamos que Deus estava em uma igreja evangélica, quando na verdade o Evangelho diz que Deus sempre habitou em nós, no nosso espírito. Então essas verdades nos libertou de um sistema religioso corrupto. Agora, a mensagem que nós pregamos, e ela deve ser propagada, é justamente para libertar a consciência dos nossos irmãos deste jugo de escravidão, onde os líderes colocam as pessoas debaixo de um pecado e dizendo que o sangue de Jesus perdoou em parte. Porque se você não der o dízimo, se você não subir o monte, se você não aceitar as exigências do pastor, não estiver submetido a uma autoridade espiritual, não dá cabeça para ser ungido com óleo comprado no supermercado, você ainda está em pecado. Aí não faz sentido, né, amado? Fica difícil. Vamos lá, vamos que vamos. Colossenses 1,16. Porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Olha que coisa maravilhosa. Porque nele, na pessoa dele, tudo converge, tudo congrega, tudo retorna, tudo aponta, tudo leva para ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Quem recebe? Oh, glória! Amém, queridos? É por isso que certa feita, em breve eu vou estar falando sobre isso, ele deu um sermão e disseram, dura esse discurso. Quem pode suportar? E foram embora. E aí depois ele chega para os discípulos e diz assim, vocês não querem ir também não? E Pedro toma a palavra e diz, Senhor, não é nem para onde, né? Se você ler alguma tradução, para onde iremos está errado. O correto é para quem iremos? Senhor, para quem iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Por quê? Porque nele foram criadas todas as coisas. Então Pedro, sabiamente, ele disse, Senhor, para quem iremos? Só o Senhor, só tu tem palavras de vida eterna. Então não adianta nós irmos atrás de outro pastor, de outro pregador. Não adianta, vou conjecturar aqui. Não adianta, Jesus, Pedro falando, Jesus, não adianta eu voltar atrás de João Batista, não adianta eu ir atrás de Gamaliel, que é o mestre lá do Paulinho, ou do Saulo. Senhor, não adianta eu ir atrás de Nicodemos. Senhor, não adianta eu ir atrás de Caifás, de Anás. Não adianta, Senhor, eu vou atrás de quem, Senhor? Não adianta, Senhor, eu ir tentar ler o que foi que Isaías deixou. Não adianta eu tentar seguir os ensinamentos, sabe, de Salomão. Não adianta, Senhor, eu tentar. Não adianta nada, Senhor. Para quem iremos? Não adianta eu aprender sobre Davi, que derrubou Golias. É isso que a igreja precisa aprender. Não adianta você ficar aí, porque a mulher que tocou no manto de Jesus foi curada do fluxo sanguíneo. Não adianta. Aquilo passou, foi para aquela mulher, foi uma experiência dela. Não adianta você ficar aí, porque aquele homem, porque aquele pastor. Tem gente que é assim, né, irmão? Se aquele pastor morrer, eu me desvio, porque aquele homem ali é quem me levou a Cristo. Ah, é? Como assim? Não adianta. Porque se aquela igreja fechar, eu não sei mais o que vai ser da minha vida. Tem gente que é assim, irmão. Eu conheço pessoas que diziam assim, se aquela irmã, não fosse aquela irmã na minha vida, eu não teria intimidade que eu tenho hoje com Deus. Que intimidade? Já está exaltando o homem. Senhor, para quem iremos? Disse Pedro, só o Senhor tem palavra de vida eterna. Para quem nós iremos? Só esta graça pode nos revelar essas verdades. Para quem nós iremos? Para um sistema religioso legalista? Não, mano. Só a verdade de Cristo nos basta. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Tem mais? Colossenses 1,17. E ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas.
E todas as coisas subsistem, existem por Ele. Tudo é por Ele, tudo é dele, tudo é para Ele. Tem mais? Tem sim. Colossenses 1,18. E Ele é a cabeça do corpo da igreja. A cabeça do corpo da igreja. Não é a cabeça do corpo do pão que parte, não. A igreja. Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência, a primazia, sabe? Que em tudo ele tenha o primeiro lugar na sua vida, que ele seja tudo para você, que Cristo ressuscitado, que o Senhor dos céus e da terra, aquele em quem você está congregado, aquele em quem você está alicerçado, aquele que receba na tua vida como palavra de Deus, não palavra de homem, aquele em quem você está aperfeiçoado, aquele em quem você está santificado, aquele em quem você está totalmente abençoado, aquele em quem você está sem condenação, sem maldição, aquele em quem você está perfeito. É Cristo. Não é o homem, não é o pregador, não é a instituição. Você está congregado em Cristo, você está nele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência. Tudo tem que ser dele. Nós somos dele. Paulo disse, tudo é nosso. Cristo de Deus e nós de Cristo. Tudo é nosso. Nós estamos perfeitos em Cristo Jesus. Ô irmão, se você sempre tem um gaiato aí, né? Se vocês dizem que já estão perfeitos, que já estão, para que pregar? Até em graça existe alguns sofismas desse tipo. O evangelho já foi pregado no mundo inteiro. Existem pessoas que estão me acompanhando aqui que nunca ouviu falar do evangelho da graça. E aí? Paulo pregou no mundo inteiro, inclusive no Brasil hoje? Então, queridos, ficamos aqui com mais esta reflexão para que possamos crescer a cada dia. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem. Colossenses 1,19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Todas as coisas habitam. Todas as coisas congregam. Todas as coisas convergiram. Todas as coisas estão unidas, ligadas ao Senhor e Cristo. Amém? E assim encerramos mais esta mensagem. Obrigado você que tem nos acompanhado aí. Obrigado você que tem compartilhado, você que tem comentado. Domingo, amados, domingo eu vou postar uma mensagem às 17 horas. Eu gravo pela manhã na congregação ali com os irmãos, local. E às 17 horas eu vou postar. Eu vou postar uma mensagem que um abençoado me questionou sobre a questão de um assunto, e eu vou estar trazendo, eu acredito que vai esclarecer para outras pessoas também, sobre o príncipe da Pérsia, tá? Que resistiu à palavra de chegar até Daniel. A gente vai comentar um pouquinho sobre esses assuntos, porque está dentro de um contexto, mas nós vamos examinar alguns textos para a gente chegar a um consenso acerca desse assunto. Eu acredito que será domingo. Caso Deus me inspire aqui, me dê uma outra palavra, não sei, enfim. Eu quero falar sobre isso domingo. Se for da vontade do Pai, estaremos falando desse assunto, tá bom? Graça e paz, vocês vão multiplicado no pleno conhecimento de Cristo. Amanhã, final de semana, né, sábado, vou estar com algumas questões a resolver, mas eu acredito que no final da tarde eu venho aqui novamente para a gente conversar um pouco e falar da graça de Deus, tá bom? Compartilha aí se te edificou e muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Graça e paz, estamos juntos!